Bom dia, irmãos. Minha proposta é fazer um panorama bíblico do Novo Testamento, baseado nos personagens onde no Novo Testamento são apresentados. E hoje, na realidade, é como se fosse uma introdução. Nós vemos no Novo Testamento vários aspectos que, às vezes, a gente se pergunta, de onde veio isso? Fariseus, saduceus, governos, Roma, por exemplo, porque quando nós vemos lá no final do Antigo Testamento, não tem nenhuma referência a esses personagens, a essas questões que são tão mencionados no Novo Testamento. Então, a gente vai iniciar hoje com uma introdução a respeito desse assunto, para depois nós entrarmos de fato nos personagens do Novo Testamento, onde nós iniciaremos com João Batista. Falaremos, na verdade, não são focados especificamente nos personagens. Nós notamos, tanto na história quanto na vida de cada um daqueles homens da Bíblia, que eles foram utilizados por Deus para que Deus pudesse alcançar o seu propósito, porque Deus tem um plano já formulado antes mesmo da criação do mundo. O seu plano de redenção é eterno e ele vem desvendando o seu plano de revelação, ao longo da história. A história, na realidade, ela serve ao propósito de Deus. Não é que as coisas foram acontecendo e Deus foi utilizando como se pegou de surpresa. Agora subiu o Império Romano, o que eu vou fazer? Não é assim. Na realidade, o Império Romano, ele ascendeu por conta da vontade de Deus. Foi Deus quem permitiu, foi Deus que operou. Deus operou na vida daqueles homens para que o plano de Deus se cumprisse e o seu propósito, aquilo que já havia sido proposto no seu coração antes da fundação do mundo, se cumprisse da forma como se cumpriu. Eu queria iniciar convidando a todos que abrissem em Gálatas, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nosso Deus, nós reconhecemos, ó Deus, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas fragilidades, Senhor. E o Senhor as conhece muito mais do que nós, ó Deus. O Senhor sabe daquilo que nós somos feitos. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe, ó Pai, dos nossos desvios de caráter, de conduta. O Senhor, ó Pai, que som dos nossos corações, sabe também qual é a nossa intenção. E por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa, pela sua misericórdia, operar em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ter um conhecimento mais claro da grandeza e da glória do Teu Santo Filho Jesus Cristo, da Tua gloriosa obra, Senhor, e que isso possa ser o combustível para as nossas vidas aqui na terra, de forma, ó Pai, que nós possamos vencer o mundo, vencer o pecado, vencer Satanás, ó Deus, que nos assedia a cada dia. Que a esperança, ó Pai, que advém do conhecimento da Sua obra, da manifestação de Jesus Cristo, possa ser o nosso motivador. Que possamos ser conduzidos a Ele sempre, ó Deus, em todas as coisas em nossas vidas. Que os nossos estudos, ó Pai, as nossas reuniões, elas possam estar sempre permeadas do objetivo principal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, como centro das nossas vidas. Em nome dEle que nós te oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, nesse versículo aqui, no versículo 4, nós somos relembrados, na verdade, notificados a respeito de um importante ponto dentro das Escrituras, que é a plenitude dos tempos. Plenitude significa algo que se conclui, algo que se completa. Plenitude dos tempos, ou seja, dentro do tempo de alguém, ou na previsão de alguém. Na realidade, aqui ele está falando a plenitude dos tempos pré-determinados por Deus. Deus tem o seu tempo. Eu quero fazer um desenho que me ajudou muito e me ajuda, e tenho certeza que vai ajudar os irmãos também, para que nós possamos entender um pouco melhor o que significa a questão do tempo dentro das Escrituras. Na verdade é bem simples, porque a gente faz uma linha. E aqui nós temos a plenitude dos tempos, Eu vou colocar uma cruz aqui porque ela identifica o quê? O nascimento de Jesus Cristo, é a plenitude dos tempos. Por que a plenitude dos tempos? Porque nós tivemos um tempo passado,
onde quanto mais nós nos afastamos da cruz, nesse sentido, nós estamos mais próximos da criação. Né? Aqui é Gênesis. Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. E quando nós viemos mais para cá, nós estamos em 2014. Então nós estamos também afastados da questão da plenitude dos tempos, ou seja, no início em que Deus consumou a sua obra, ou seja, todos os adventos que estão desse lado aqui, eles culminam com a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles fatos da criação do homem, a sua queda, nós temos a invasão, a sujeição do povo de Israel aos assírios, depois aos babilônicos, depois aos medos persas, depois nós temos a Grécia e depois os romanos. Tudo isso ocorre nesse período aqui. Quando Jesus Cristo se manifesta, o que nós vemos lá? Que Jesus Cristo ele estava onde? Ele nasceu em Belém, cidade de Judá, que ficava numa região que seria o país, por assim dizer, conhecido geograficamente como Palestina. O povo era o povo israelita que habitava naquela área. Então, quando nós falamos da plenitude dos tempos, que nós mencionamos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós estamos falando da manifestação daquilo que Deus havia prometido desde a criação dos tempos, mas que já estava no seu propósito muito antes de Deus criar o mundo. Que esse é o fato. A manifestação de Jesus Cristo é o ponto culminante na história. Tanto do antes quanto do depois. Nós hoje vivemos pós-manifestação de Jesus Cristo. E o fato de nós estarmos vivendo nesse período não indica que Jesus Cristo é passado, é coisa daquele período que não tenha significado. Pelo contrário, somos cristãos, relembramos ontem aqui na Santa Ceia a plenitude dos tempos, a manifestação de Jesus Cristo. Um outro dado importante, uma forma como é utilizada também para poder falar a respeito de Jesus Cristo, ou da sua vinda e do significado da sua vinda, é que nós iniciamos com a vinda de Jesus Cristo, com a sua encarnação, nascido de uma virgem, como diz aqui no versículo. É o início do final dos dias, ou dos últimos dias. Ou seja, quando Jesus Cristo se manifestou, se cumpriu. Agora estamos nos últimos dias, ou seja, desde aquela época, 2000 anos atrás, até agora, 2014, nós estamos vivendo os últimos dias. E aí, quando nós pegamos as passagens bíblicas que falam a respeito da escatologia do final dos tempos, e muitas vezes eles usam essa referência falando no final dos tempos ou no final dos dias, o final dos dias é agora. Nós estamos em meio ao final dos dias, nós estamos nos últimos tempos. Os acontecimentos que estão ocorrendo na sociedade, no mundo inteiro, essas guerras e esses rumores de guerras, por exemplo, como que está acontecendo agora, essa semana, lá na Rússia, com relação à Crimeia, né, e os Estados Unidos se levantando para, contra essa ação russa, ainda que não pegando em armas, ainda no contexto diplomático. Essas tensões e esses rumores de possíveis guerras, tudo isso daí é para que se cumpra a vontade de Deus, para que possa culminar na volta de Jesus Cristo, na segunda volta. O importante nós salientarmos que a consumação dos tempos lá, quando Jesus Cristo se manifestou, não foi algo céu se abrindo e Jesus Cristo descendo no seu trono, mas ele nasceu de uma virgem. E havia todo um contexto social acontecendo naquele período que culminou com a vinda de Jesus Cristo. Isso tudo tem a sua importância. Então, nós vemos a plenitude dos tempos, ou seja, é o período em que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui na Terra, também conhecido como o período do Novo Testamento. Nós temos a inauguração do Novo Testamento com a vinda, com o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo inaugura o Novo Testamento. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias, capítulo 3. Se você não sabe onde está Malaquias, vai até Mateus e volta umas 3 páginas. Aí eu vou indicar um bom professor de
treinamento bíblico para você, pastor Valdir. Vai fazer você decorar todos os livros da Bíblia. Aí você canta a musiquinha, tenta se achar. Então, Malaquias no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui nessa passagem, irmãos, algo bastante interessante, porque nós estamos no último livro do Antigo Testamento, e ele fala a respeito da vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. E aí, quando nós viramos 3 páginas aqui na minha Bíblia, e vamos lá em Mateus capítulo 3, nós vemos a manifestação daquele mensageiro que ele menciona ali na passagem de Malaquias. Ali ele fala a respeito de um mensageiro que viria para preparar o caminho antes de que viesse o Senhor, que é uma referência a Jesus Cristo. E aqui no capítulo 3 de Mateus 1, ele diz: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Quando nós vimos lá em Malaquias, que seria aquele que anunciaria, aquele que preparará o caminho diante de mim, é uma referência a João Batista. Vejam o versículo 2. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, aquele que haveria de vir antes da manifestação do Filho de Deus seria João o Batista, que se manifestou. Só que nessas 3 páginas aqui da minha Bíblia, existe um período de 400 anos, em que não houve profeta em Israel. A palavra de Deus na realidade, ele se calou durante esse período no sentido de não falar ao povo através de profetas e não haver inspirado homens para que escrevessem algo vindo dele, como aconteceu durante todo o Antigo Testamento. Só que ainda que Deus em si não tenha feito uso de profetas, não foi um tempo insignificante dentro da história mundial. Pelo contrário, muitas coisas aconteceram dentro desses 400 anos que, se não for a mais interessante, está dentro das mais interessantes para aqueles que gostam de história. E ele monta todo o contexto para a manifestação de Jesus Cristo. Então nós vamos estudar um pouco hoje, irmãos, a respeito desse período intertestamentário, que infelizmente, irmãos, não tem muitos relatos bíblicos assim. Eu falo infelizmente porque nós não vamos fazer tanto uso de versículos bíblicos, porque a Bíblia, ela não contém relatos a respeito desse período. Fala do antes e fala do depois. Mas existem muitos livros históricos seguros, historiadores sérios, que escreveram durante todo esse período. Durante esse período de 400 anos, houveram alguns escritos judaicos bastante conhecidos, como, por exemplo, o escrito de Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, que contam o relato histórico a respeito do que estava acontecendo em Israel durante esse período. É um livro histórico, mas não é um livro inspirado. Por isso ele não faz parte do conjunto das obras inspiradas que estão contidas na Bíblia. Esse é um intervalo que é de aproximadamente 400 anos. Então, por exemplo, lá em 445, nós temos o relato de um homem que está contido na Bíblia, inclusive tem um livro com o nome dele, Neemias. Só quero que vocês observem uma coisa, irmãos. Eu estou falando agora do período de 445. Quando a gente fala de 445, nós não estamos falando desse período aqui, porque nós temos uma divisão aqui. Aqui é antes de Cristo. Eu vou falar antes de Cristo. Opa, isso aqui é Antigo Testamento. Também. AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Antes de Cristo, período de Gênesis até o nascimento de Cristo. Depois de Cristo, nascimento de Jesus até os nossos dias. Aqui, naturalmente, Antigo Testamento. E aqui o Novo Testamento. Tá bom? Quando eu falo 445, eu estou falando mais ou menos desse período aqui. 445 Neemias. 445 antes de Cristo.
Então, quando eu vou chegando mais próximo de Jesus Cristo, esse número vai diminuindo. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Cristo, se eu volto um ano, eu estou falando um ano antes de Cristo, depois 2 anos antes de Cristo, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 445 antes de Cristo. E para cá muda, inverte. É um ano depois, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000, 2014 para cá. Então, eu estou em 445. Então, na nossa cronologia, você vai percebendo que os anos vão decrescendo. Eu vou falar de 445, 331, e assim voltando até 65 anos antes de Cristo. Então, 445 eu estou para lá. Neemias, ele terminou de construir, depois da permissão do governador, do imperador lá dos Medos e dos Persas. Israel tinha sido deportada para a Babilônia há 600 anos antes de Cristo, aproximadamente, pelos babilônicos, Nabucodonosor, relatado lá em Ezequiel, e também no livro de Daniel. Nós já estudamos a respeito do livro de Daniel, nós não vamos entrar em detalhes com relação a esse aspecto. Depois daquele período de governo do Império Babilônico, houve um outro imperador que se levantou, que eram os Medos e Persas, onde teve Dário e teve Ciro. Ciro permitiu que o povo de Israel voltasse à sua terra, porque eles haviam sido deportados por Nabucodonosor lá na Babilônia. Eles tinham perdido o direito à sua terra, e aí Ciro permitiu que eles voltassem para a terra deles e reconstruíssem Jerusalém, o templo, e fortificassem os muros daquela cidade. Então, Neemias, em 445, ele terminou essa obra. Ele conseguiu, ele liderou o povo, e eles conseguiram reconstruir os muros, a fortificação. Só que era uma nação pequena e fragilizada, óbvio. Por quê? Eles tinham perdido muito da sua identidade, ainda que eles tinham um povo fiel ainda a Deus, mas eles haviam se enfraquecido muito. Muitas das pessoas não tinham voltado para Jerusalém. Então, eles eram um povo fraco, uma nação pequena, que funcionava como uma bola dentro de um campo de futebol, que era chutado de um lado para o outro, ou sendo disputado por grandes nações, grandes potências que se levantavam. Então, estava ali Israel dentro desse contexto, no tempo de Neemias. A volta, ela ocorreu, mais ou menos no 4º século, que é esse período. Na verdade, aqui é o 5º século, 445, 5º século. Depois disso, que eles fizeram essa fortificação, voltaram, e muitos dos israelitas que estavam dispersos começaram a voltar para aquela região. Em 331, aconteceu um outro evento. Surgiu um outro imperador chamado Alexandre o Grande, que vocês já devem ter ouvido falar com quase certeza absoluta. É um relato histórico, nós quando estudamos na escola, fala-se muito a respeito das obras de Alexandre o Grande, tem filmes a respeito dele, ainda que o filme seja muito ruim, mas dá uma dimensão mais ou menos daquilo que foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é um ponto marcante dentro da história dos israelitas, e tem muito a ver com a questão bíblica. Porque esse homem, ele se levantou naquele período, ele era filho de Filipe da Macedônia, e esse homem, ele foi extraordinário como um líder militar. Poucos homens na história podem ter um papel de destaque tão grande quanto teve Alexandre o Grande. Depois você pode falar um pouco de Napoleão, depois dele, alguma coisa assim, mas, de fato, ele foi algo totalmente fora do comum. Aos 24 anos, ele conquistou o maior império que existia no mundo, que era o Império dos Medos e dos Persas. Ele colocou a cereja no bolo da vida dele. Ele já tinha conquistado tudo que ele podia conquistar com 24 anos de idade, não existia mais ninguém que pudesse se levantar contra os gregos por conta do poderio ou da inteligência, da capacidade desse homem, Alexandre o Grande, juntamente com o seu exército. E, como consequência de ele ter conquistado os Medos e os Persas, quem veio junto? Aqueles que eram conquistados anteriormente pelos Medos e Persas, ou seja, os palestinos, os israelitas. Eles eram uma nação sujeita aos Medos e Persas. Quando Alexandre o Grande engoliu os Medos e Persas, teve como consequência que os palestinos fizessem parte também da sua conquista. Ele acabou sendo
o novo dominante sobre o povo de Israel. Mas alguns relatos, alguns pontos importantes aqui com relação a Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele era conhecido pelo seu gênio militar, ele era espetacular com relação a conquistar terras, expandir o seu reino, né? Só que uma coisa que pouco se fala a respeito de Alexandre o Grande é que ele veio de uma escola filosófica que é conhecida como a escola filosófica mais importante de toda a história, né, da humanidade. Nessa escola filosófica, ele vem de uma, por assim dizer, uma dinastia, não é bem essa palavra, mas reflete bem o que quer dizer. Porque dessa escola dele, na sequência, ocorreu. O primeiro deles, dessa escola, chamava-se Sócrates. E os irmãos já devem ter ouvido falar a respeito dele, um dos maiores filósofos que já existiu. Sócrates ele teve um discípulo, e o discípulo dele se chamava Platão. Então, Platão aprendeu diretamente de Sócrates. E Platão também é bem conhecido no Ocidente, aqui no nosso meio. Eu falo nosso meio no Ocidente, tá? Não é na nossa igreja. Fundou a escola. Sócrates ele foi morto, né? Ele teve que tomar veneno por conta das suas ideias. Ele era um questionador, ele fazia pergunta a respeito de tudo. Eu acho que ele fez pergunta para quem não devia. E aí forçaram ele a tomar, né, um veneno lá. Enfim, mataram ele. Só que Platão já gozou de um pouco mais de status, conseguiu até formar a escola dele lá em Atenas. E ele teve um discípulo também que se chamava Aristóteles. Também é um dos grandes filósofos que existiram no mundo. E Aristóteles ele teve um dos discípulos mais conhecidos de todos, que é Alexandre o Grande. Ele vem dessa sequência. Então, quem foi que ensinou Alexandre o Grande quando ele era moleque foi Aristóteles. Aristóteles foi o mentor daquele homem. Então, muito do que acontecia nos impérios, no Império Grego, foi por conta da filosofia de Aristóteles. Mas por que eu estou falando a respeito disso? Porque existiram coisas que aconteceram durante esse período de 400 anos que diz muito respeito ao que nós temos hoje como a nossa Bíblia. Por exemplo, lá eles pegaram e eles faziam não somente expedições militares, mas por onde o exército dos gregos passavam, eles levavam um contingente de cientistas cujo o valor financeiro para poder manter esses homens só foi comparado ou só foi sobrepujado, dizem, né, através de estudos, por conta das viagens espaciais norte-americanas recentemente. Porque o Alexandre, quando ele ia não só para dominar e destruir, ele não ia, na verdade, na intenção de destruir, ele ia para anexar as regiões ao seu território. E quando ele ia para anexar essas regiões ao seu território, ele levava pessoas para que pudesse entender a respeito da fauna, da flora, da filosofia daqueles povos, da sua cultura, porque na teoria de Aristóteles, diferente de Platão e Sócrates, Aristóteles ele tinha uma paixão pela unidade, ou seja, ele queria que todo mundo se unisse dentro de uma mesma filosofia, dentro de uma mesma língua, dentro de um mesmo preceito moral. É por isso que ele levava cientistas, porque ele queria levar ao conhecimento, saber o que acontecia nas regiões. Aconteceu isso com o povo de Israel. Eles foram até lá, aquela região, fizeram uma análise a respeito de tudo, e eles queriam o quê? Fazer com que aquelas pessoas se tornassem gregas. Esse processo é chamado de helenização, ou grecificação. Será que isso é diferente do que acontece na nossa sociedade hoje, se nós pararmos para pensar? O mundo não está sempre tentando moldar os cristãos segundo os seus preceitos? Perceba que essa questão que é tão enfatizada lá no Novo Testamento, não vos conformeis com este mundo, já é algo que vinha lá de trás, porque o que os gregos queriam fazer era conformar todo mundo segundo a sua cultura, segundo a sua língua e segundo a sua filosofia, para que todos fossem reconhecidos de uma mesma forma. Só que ele fazia isso de uma forma sistemática. Por isso que ele queria conhecer o que as pessoas criam.
De onde vem o sincretismo religioso tão praticado hoje em dia, por exemplo, dentro do catolicismo? Na realidade, é interessante que depois Roma vem e conquista a Grécia, mas eles adotam muito daqueles conceitos gregos para poder expandir o seu império. Então, ao invés dele ir lá e destruir, no caso dos romanos, que eles fizeram, eles pegaram algum conceito dos gregos, ainda que os gregos eles queriam realmente transformar as pessoas em pensadores gregos. Todo mundo tinha que ser de acordo com a filosofia grega e pronto. Mas os romanos eles fazem diferente. Eles falam, você crê em Deus? Tudo bem, mas ali para os mouros é Zeus, para não sei quem é, sei lá, aí vai dando o nome de vários deuses em várias regiões, mas ele tenta uniformizar a questão toda. Então percebe que não somente aqui dá o início a esse processo, mas de uma forma mais sistemática, é aqui que nós conseguimos ver esse tentar moldar a sociedade de acordo com uma filosofia mundial imperialista, no caso, ali, a questão grega. Então, Aristóteles tentando fazer isso, né, fazer a grecificação desse povo. Interessante que, em última análise, o que nós podemos observar é o quê? Que todo o Novo Testamento ele foi escrito em qual língua? Grega. Foi escrito na linguagem grega por conta da helenização do povo judeu. Porque a língua grega era a língua falada em todo o império. Todo mundo tinha que conhecer o grego. Né? Ainda que eles tivessem a língua dele lá, que era o aramaico, mas o grego era, por assim dizer, a língua oficial dentro do império. E isso também facilitava a comunicação. E provavelmente isso daí é, obviamente, usado por Deus para que houvesse um maior conhecimento a respeito das Escrituras. Porque todo mundo falava uma mesma língua, todo mundo que recebesse aqueles escritos teriam acesso àquilo que estava contido nas Escrituras. Imagina se fosse só o aramaico. Né? Quantas pessoas conheceriam? Quantas pessoas aqui conhecem o árabe para ler o Alcorão? Acho que ninguém aqui dentro. Né? E no mundo mesmo, fora aqueles países do Oriente Médio lá, poucas pessoas conhecem de fato, né, o Alcorão para poder saber o que está escrito. Tá certo que hoje tem traduções, né? Como nós temos a versão bíblica, nós não conhecemos o grego também, mas temos uma versão. Mas naquela época todo mundo conhecia, era algo comum, todo mundo tinha acesso àquela linguagem que foi escrita. Tá, isso aconteceu até 327, porque em 327 Alexandre o Grande morre, né, por volta dos seus 30 anos. Morreu muito cedo, né? Ele ascendeu muito rápido e morreu muito rápido. Quando nós lemos lá em Daniel, nós vemos algumas referências a Alexandre o Grande como um grande império que vai e devasta o mundo todo de forma muito rápida, né? Mas também que tem uma curta duração e seu reino é dividido. Ainda que tenha sobrado 8 generais, 4 deles se destacam, e dentro desses 4 tem 2 grupos. Na verdade, esses 4 eles são divididos em 2 grupos. O grupo dos Ptolomeus e dos Seleucidas, que são grupos dentro dos gregos que se dividem. E eles fazem o quê? Eles dividem todo o império que Alexandre o Grande tinha conquistado nesses 2 grupos basicamente, né? Ou nessas 2 formas de pensamento, entre esses 2 grupos. Né? E a Palestina ela foi anexada ao Egito por Ptolomeu I, e a Síria e outras regiões ela ficou sob o controle dos Seleucidas. Em 198, né? Lembrando que nós estamos voltando aqui no tempo, então nós agora estamos em 198, passou todo esse período, 198. Vocês não estão enxergando aí, mas aqui tem 198, tá bom? Dentro desse período, então, apareceu um homem chamado Antíoco III. Ele conquistou a Palestina por meio da força, ele trouxe, então, o controle da região aos Seleucidas. Ou seja, ele teve uma guerra interna, antes ele estava sob o domínio dos Ptolomeus, e Antíoco III foi lá e conquistou a região da Palestina e deu o controle aos Seleucidas. Ele era dos Seleucidas. Só que esse Antíoco III, ele tinha uma paixão ainda maior pela helenização, pela grecificação do que o próprio Alexandre o Grande. Então, quando ele ascendeu, Alexandre o Grande ele deu muitas liberdades para o povo de Israel. Um historiador, Flávio Joséfo, que é um historiador hebreu do primeiro século, ele relata que quando houve um encontro entre os sacerdotes de Israel juntamente com Alexandre o Grande, quando ele foi até Israel, até Jerusalém,
eles mostraram para Alexandre as profecias a respeito de um certo homem que viria, e eles apontaram para Alexandre dizendo: esse homem é você. E o Alexandre, ele ficou, por assim dizer, ele teve o seu ego afagado, de certa forma, mas ele deu bastante liberdade para os israelitas para que eles pudessem continuar a fazer os seus cultos ali naquele período. Só que ele fazia a imposição a respeito das línguas, do idioma, e fazia algumas introduções, né, pontuais a respeito da uniformidade, mas a questão religiosa estava preservada até então. Só que esse Antíoco III, ele era mais radical, né? E o que ele fez? Ele exerceu um grande jugo sobre o povo judeu, para que o povo judeu pudesse deixar a sua religião e aderir ao movimento grego. Como ele forçou o povo, de certa forma, e começou a cercear os direitos que os judeus tinham naquela região, houve vários judeus ortodoxos que se levantaram contra o reino desse Antíoco III. Né? E esses judeus ortodoxos, eles ficaram conhecidos como os judeus assídicos, ou assídeos, né? Que significa os devotos. Até hoje existem judeus assídicos em todos os lugares no mundo. Aqui no Brasil tem grupos de judeus assídicos. São aqueles que se vestem de preto, que são mais ortodoxos, né? Basicamente é isso. Os judeus ortodoxos têm uma liturgia com relação à alimentação e todas essas coisas. E durante esse período outros grupos também surgiram, né? Dentre esses grupos, nós temos aqueles que são mencionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo e no Novo Testamento, dos quais o mais mencionado é o grupo dos fariseus. Então, os fariseus, eles têm o seu início por volta dessa época. E quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram, dentro da religião judaica, como se fossem os puritanos dentro do cristianismo do século XV. Né? Eles eram chamados de os separados. Eles eram zelosos com relação à antiga aliança. Eles tinham realmente preocupação em que se preservasse tudo aquilo que haviam recebido da lei mosaica. Eles queriam preservar aquilo, eles queriam que aquilo continuasse da forma como Deus prescrevia nas Escrituras. Então, os fariseus, quando eles surgiram, eles tinham um propósito bom. Né? Eles estavam corretos naquele propósito deles. Eles não queriam se conformar com o fluxo do mundo. Eles queriam que as coisas fossem feitas de acordo com o entendimento bíblico, com o entendimento daquilo que a palavra de Deus havia sido trazida a eles. Então, eles queriam retornar àquela realidade. E eles queriam ter o direito de fazer isso. Né? Só que quando nós vemos no Novo Testamento, o que nós entendemos a respeito dos fariseus? No Novo Testamento, esse grupo que havia começado por um bom princípio, eles se degeneraram. Né? E eles tinham se tornado moralistas, eles haviam se tornado hipócritas, né? E tanto é que eles se opuseram contra Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio, o próprio Filho de Deus. Perceba que é interessante que assim, eles se levantaram em favor da palavra de Deus. Eles eram a favor de Deus quando surgiram. E quando o Filho de Deus se manifestou, eles foram contrários a Deus, porque eles não acreditaram no Filho de Deus. Porque eles já haviam se afastado daqueles princípios, eles já haviam se afastado daquilo que era o desejo deles inicialmente, de crer em Cristo, ou de crer em Deus, de trabalhar. Então eram os hipócritas moralistas que sistematizaram toda a lei, de forma que eles queriam cumprir toda a lei, mas a lei era impossível de ser cumprida. Então o que eles fizeram? Eles criaram certos rituais para amenizar a sua consciência, para dizer, não, tudo bem, mas eu estou fazendo isso daqui. Por exemplo, eu oro 3 vezes ao dia na sinagoga e não sei o quê. Se ele fazia isso, ele estava se excusando da responsabilidade, por exemplo, de não levar a Deus algum dos seus pensamentos. Então ele falava, durante aquele período, né, eu estou levando meus pensamentos a Deus e estou amando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, o que é uma mentira. Porque ele passava todo o período fora daqueles rituais fazendo aquilo que não agradava a Deus. Né? Então eles eram hipócritas, porque eles não podiam servir a Deus da forma como eles diziam que poderiam. Antíoco III, ele foi uma pessoa que realmente ele fez esse exercício contra os judeus. Só que em 175 a.C., aconteceu um fato histórico que é um dos fatos mais aterradores dentro da história do judaísmo. E é um dos fatos também mais importantes.
que em 175 surgiu um outro Antíoco que era pior do que o Antíoco III. O nome desse Antíoco era Antíoco Epifânio. Né? Existe uma palavra na nossa língua portuguesa que, né, Epifânio vem já está na nossa tradução portuguesa, Epifania, que significa manifestação. E era exatamente isso que ele dizia ser. E muitos historiadores alegavam que ele era um louco. E, de fato, as coisas que ele fazia era coisa de uma pessoa que não tinha equilíbrio mental. Né? Ele dizia ser o Deus manifestado. Antíoco Epifânio era um tipo do anticristo, né? E muitos entendem que as relações que é falada lá, a abominação da desolação, certamente se refere a ele, pelo menos como um tipo, mas talvez não totalmente, porque o anticristo ainda vai ser a maior das abominações da desolação, mas ele de certo foi um daqueles, né, tipos que são apresentados antes que seja realmente manifestado aquilo que Deus tem profetizado. E ele foi um desses homens. Um homem totalmente perverso. Ele foi radicalmente contra o judaísmo. Ele proibiu o sábado, né, que era ritual judaico de guardar os sábados. Ele proibiu a circuncisão, que era o selo, né, de todo judeu para com Deus. Todo homem judeu era circuncidado. E ele proibiu também que houvesse a circulação, ou que qualquer pessoa pudesse ter em sua posse uma cópia do Antigo Testamento ou qualquer fragmento do Antigo Testamento. E a pena para quem violasse qualquer uma dessas três leis que ele impôs ao povo de Israel era a pena capital, ou seja, a pena de morte. Então, quando nós vemos, por exemplo, lá na escatologia do Apocalipse, ou quando nós falamos a respeito dos acontecimentos do final dos tempos, onde nós vemos que, a gente até fala brincando muitas vezes, né? No tempo em que estiverem queimando as Bíblias, né? Que é o período do final dos tempos, é algo que já aconteceu lá para o povo de Israel, na vinda desse Antíoco Epifânio, onde não era permitido que as pessoas tivessem uma cópia ou um trecho da palavra de Deus. Né? E quem tivesse era sumariamente morto. Agora, um dos fatos mais marcantes dentro desse governo de Antíoco Epifânio foi que, num dado momento, né, ele, já se dizendo Deus manifestado, né, colocando dentro do templo de Israel o busto de Zeus, né, um deus grego mitológico, ele foi lá no templo, que era o templo antes adorado por Jesus, dos adoradores de Deus. Ele já tinha tomado conta de tudo, os judeus não podiam mais realizar os seus sacrifícios. Ele foi lá e sacrificou um porco dentro do templo de Israel. E para aqueles que conhecem um pouco a respeito da lei de Deus dada ao povo de Israel, sabem que o porco, pelos judeus, é considerado um animal imundo. Eles sequer podem comer o porco, quanto mais oferecer o porco em sacrifício a Deus. Né? E ele fez um sacrifício de um porco lá no altar de Jerusalém. Isso foi fazendo com que o povo de Israel começasse a ficar insatisfeito com eles, e houve uma revolta em 164 a.C. Matatias, com seus 5 filhos, liderou uma revolta contra Antíoco, só que Matatias ele morreu logo que insurgiu. Ele insurgiu em pouco tempo e ele morreu. E a liderança desse grupo foi designada ao seu terceiro filho mais velho, chamado Judas. Judas, que foi apelidado de Judas Macabeu, de Judas o Martelador, porque ele não dava mole para aqueles que eram das tropas de Antíoco Epifânio dentro lá de Jerusalém. E ele fez uma guerrilha e conseguiu grandes vitórias. Ele acabou logo de início conseguindo a concessão de liberdade religiosa para o povo de Israel. Para quem estava ali em Jerusalém, eles conseguiram recuperar o templo. E quando ele conseguiu fazer essa recuperação do templo, houve uma grande festa. E nessa grande festa que o povo judeu fez enquanto eles defendiam as fronteiras, é uma festa que é celebrada até os dias de hoje. Em dezembro, todo judeu, eles comemoram a festa das luzes, que é o Hanukkah, que significa a festa da dedicação do templo, ou da rededicação do templo a Deus, porque foi isso que eles fizeram. Como eles
conseguiram novamente a propriedade do templo, eles fizeram uma grande festa, e nessa festa eles rededicaram o templo a Deus, porque o templo havia sido construído para que eles realizassem os sacrifícios a Deus, haviam perdido isso, e eles voltaram a fazer os sacrifícios novamente, em dedicação a Deus. Judas Macabeu é reconhecido como um dos grandes heróis da história do povo de Israel. Né? Eles realmente conseguiu fazer com que o povo, né, o etíope Epifânes fosse rechaçado de dentro dos territórios ali do povo de Israel. E eles puderam voltar à sua forma de religião. Em 142 a.C., eles conquistaram totalmente a liberdade. O povo de Israel pôde gozar de um período de plena liberdade sem a opressão de um outro inimigo, né, externo, durante um período. Só que em 63 a.C., houve a ascensão de um outro império, que é o Império Romano. O Império Romano dominou o que restava ainda do Império Grego, né, que já havia se dividido em vários pedaços, em vários fragmentos. E quando ele dominou o Império Grego, o que tinha ali no meio? Israel, né, a Palestina. E, naturalmente, eles tomaram conta também daquela região. Em 63 a.C., o general que comandou a conquista da Palestina, especificamente, chamava-se Pompeu. E o imperador daquela época era Júlio César, bastante conhecido também na história. Em 40 a.C., um líder idomeu, né, foi nomeado por Roma como rei daquela região da Palestina. E o nome desse rei que foi colocado pelos romanos ali para governar a região dos judeus era Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele, a partir de então, né, ele conseguiu fazer com que ascendesse uma própria dinastia, que aí depois você tem Herodes o Tetrarca, Herodes Filipe, e aí por diante. Né? Ele faz uma dinastia por conta dele ter conseguido esse favor de Roma, né? Dominando ali toda aquela região. Ele fez algumas obras, das quais uma das mais reconhecidas é a estrutura em torno do Templo de Jerusalém. Até na época de Jesus Cristo, que nós vemos lá, aquele templo que é construído, o templo onde os apóstolos se reuniam no alpendre de Salomão, era na realidade a estrutura que havia sido construída por Herodes o Grande. Ele havia construído porque, lembrando, o primeiro templo foi construído por Salomão, ele havia sido destruído. Né? Ele foi destruído a primeira vez, o povo de Israel voltou para as terras lá quando o Ciro permitiu, o medo persa permitiu que eles voltassem para lá, eles reconstruíram um templo, que era um templo muito aquém daquele templo que havia sido construído por Salomão, e depois Herodes foi lá e deu um tapa geral ali na obra e fez uma construção de um templo bastante suntuoso, mas dizem também que não chega a ser sombra do que foi o templo construído por Salomão. Mas havia, de fato, uma grande estrutura ao redor. O templo em si ele fica no centro e ele construiu muita coisa ao redor. Né? Nós vemos, por exemplo, a divisão entre povos. Determinado povo, o judeu, o homem, pode chegar até o pátio. Né? As mulheres judaicas podem chegar até uma determinada região que fica ali intermediária. E aqueles que são gentios podem chegar só até a primeira parte, não pode avançar. Né? Então, todas essas estruturas, os alpendres, as salas, várias partições ali dentro, construídas por Herodes, que era conhecido por um grande construtor, fazia grandes obras, né, dentro ali da região. Mas ele é muito mais conhecido não pelas suas obras, mas também pelo seu caráter vil, pecaminoso, pela sua crueldade, pela sua depravação. Um homem que mata seu próprio filho, um homem que realmente perverso, não poupava ninguém, um homem maligno, de fato. E o fato é que ele era um rei fantoche de Roma. Ele estava ali simplesmente para constar. Eles precisavam colocar alguém ali, só que não podia colocar um judeu mesmo, né, para ser o governante daquela região, porque naturalmente se fosse um judeu de fato ele ia se revoltar e ia fazer um motim. É característico dos judeus, eles, né, lutavam com relação à opressão. E, por outro lado, você vê a questão de colocar um rei fantoche, um idomeu, né, que é um povo misturado lá, que nem era considerado muito pelos judeus. Ele é colocado nessa posição.
E ele é fantoche porque vai passando os tempos, né? Júlio César havia morrido, surge um novo imperador, né? Ali fica meio dividido entre Marco Antônio, aquele da história de Cleópatra, existiu de fato, não é um mito, né? Marco Antônio junto com Otávio. E Otávio, mais tarde, ele veio a se tornar um imperador de Roma na época de Jesus Cristo. Inclusive, quando é mencionado dai a César o que é de César, está falando a respeito de Otávio, que se tornou César Augusto, o imperador na época de Jesus Cristo. Então, para concluirmos, quando o Novo Testamento, então, ele se abre, né, quando nós vemos lá em Mateus, né, o início do Novo Testamento, esse é o cenário, é o pano de fundo dos acontecimentos dentro do povo de Israel. Nós vamos ver ali a manifestação de Jesus Cristo dentro de um reino onde tem um rei que é um fantoche, nós temos fariseus que estão ali envolvidos, saduceus, né, aqueles judeus também que viviam lá nos campos, que eu não esqueço, não lembro mais o nome, mas não é mencionado na Bíblia, né, que encontraram até os escritos deles, se alguém lembrar pode até falar que eu esqueci o nome deles, mas eles surgiram tudo naquela época ali, nessa época. Essênios, obrigado, pastor. Os essênios, todos esses grupos, eles surgiram durante esse período, e quando nós vemos ali a manifestação de Jesus Cristo, nós simplesmente vemos a manifestação deles, ou a menção da existência desses grupos naquele período, mas eles surgiram durante esse tempo. Então, por isso havia insatisfação durante o povo de Israel, por isso que quando Jesus Cristo ele aparece, logo as pessoas, né, e começa a fazer os milagres, pelo menos ali na região da Galileia, as pessoas querem fazer dele o seu rei. Por que eles querem fazer dele o seu rei? Eles tinham um rei, né? Tinha um rei Herodes ali no meio, mas eles não reconheciam Herodes como rei, eles queriam um rei judeu, aquele que haveria de libertar, e aquele que estava descrito no Antigo Testamento, aquele que havia sido manifestado, porque já que Deus tinha um plano de manifestar na plenitude dos tempos a Jesus Cristo, Deus ele veio revelando ao povo de Israel que ele haveria de enviar o Messias, o Salvador, aquele que estabeleceria o reino a Israel, aquele que estabeleceria um novo reino, novos tempos, né? E de fato Jesus Cristo veio para isso tudo. Então, a princípio teve uma comoção do povo, vamos fazer desse homem rei sobre nós. E depois eles viram que Jesus Cristo não era desse mundo, o reino dele não era desse mundo, ainda que ele implantou o seu reino. E o seu reino persiste até os dias de hoje. Mas a consumação, o reino de fato de Jesus Cristo, vai acontecer na sua segunda vinda. Israel estava então novamente sob o domínio estrangeiro. Esse domínio é exercido por Roma, que está por trás daqueles reis fantoches, que são considerados pelos judeus como traidores. Então, esse aqui, irmãos, é a introdução a respeito desse panorama bíblico que a gente vai discorrer alguns domingos pela manhã, né? O próximo assunto que eu vou trazer é aquele que seria o primeiro profeta depois desses 40 anos, que é João Batista. Que a gente vai... Oi? Hã? Eu falei quanto? Ah, desculpa. Tá. 400 anos. Foi 10% só, né? Menos que isso então, né? Então é isso, irmãos. Tá? Hoje, de fato, a gente não tem muitos versículos bíblicos, ainda que nós pegamos alguns poucos aqui e tenha feito menção a alguns outros, né, de cabeça aqui. Mas é mais para a gente poder ter esse pano de fundo, esse contexto que vai nos dar a base para a gente poder avançar nos demais estudos, tá bom?